Fabrício, tudo bem? Bom dia, vi que você tá craque. Ontem eu passei aqui uns 10 minutos na abertura da live. Eu fiz ontem uma live com o desembargador José Ara, desembargador do Quinto, e nós passamos aqui uns 10 minutos tomando bomba aqui do Instagram. Você tá craque, tá vendo? Depois do treino ontem com o ministro Toffoli, vamos fazer aqui hoje. Mas tem que improvisar. Você vê que eu ontem caiu por conta da bateria do celular e voltou depois. Tem uma dose de improviso, não tem jeito. É isso aí, ó. Eu queria lhe agradecer a oportunidade, uma alegria grande falar com você. A gente vive um momento muito difícil, um momento difícil para as pessoas e um momento difícil para as instituições. Nós somos da mesma geração e a nossa geração nunca viu nada nem parecido, nada próximo ao que a gente está vivendo hoje. Então hoje é uma oportunidade da gente aqui discutir um pouco das medidas que a OAB fez, das medidas que a OAB está adotando durante esse período. A rede social é interessante, o nosso presidente Luiz Viana sempre falou aqui que a rede social sempre ela distanciava e ao mesmo tempo ela aproxima. Hoje a rede social é quem está aproximando a gente, é quem está permitindo que a gente possa falar com a classe de certa forma até está mais próxima da gente, vendo o presidente nacional aqui tão perto. Enfim, é uma oportunidade ímpar que a gente tem de lhe ouvir e de difundir muito do que a OAB está fazendo. O Conselho Federal tem feito um grande esforço para minorar as dores que toda a advocacia passa nesse momento, e essa é uma oportunidade única que a OAB da Bahia e especialmente toda a advocacia tem de lhe ouvir. Muito obrigado. Prazer, Fabrício. Eu estava em reunião de diretoria agora, estava lá com o nosso querido Luiz Viana. Aliás, eu tenho que agradecer demais a Bahia, né? A Bahia nos deu um grande vice-presidente, um sujeito único, que ajuda muito nesse momento, com uma grande formação pessoal, de caráter, de conhecimento do direito, né? Isso é muito importante, muito importante. A diretoria do Conselho Federal tem reagido com muita serenidade, né? E eu brinco com o Luiz que os cabelos brancos dele ajudam muito, né? Porque é claro que a gente tem todo dia uma angústia nova, todo dia um assunto que muitas vezes somos impotentes para resolver. Por exemplo, ontem à noite eu me vi envolvido no sofrimento de duas colegas nossas que estão presas na Índia, mulheres, né, numa situação dramática. É óbvio que isso tudo vai nos trazendo uma carga de desespero, às vezes, de impotência, né, de vontade de resolver tudo. E então, assim, eu só posso agradecer a diretoria. Também quero agradecer demais a vocês todos, a você, que vem sendo um esteio aí no Colégio Presidente, vem sendo uma pessoa sempre proativa, sempre com boas ideias, sempre muito franca, muito direta. E agradecer também aos conselheiros federais da Bahia, que estão ajudando muito no nosso conselho, que está permanentemente em debate. Vocês podem imaginar o que é um conselho com, na verdade, 162, porque titulares e suplentes fazem parte do grupo do Conselho Federal, e que passa o dia inteiro discutindo, muitas vezes divergindo, outras convergindo, esses temas que hoje nos trazem tanta angústia. Nós estamos todos em casa, né? Esse é o exemplo que temos que dar à população, mas nós não podemos parar, nós não podemos abdicar das nossas tarefas. Então, essas comunicações via rede social têm sido um importante espaço para a gente conversar sobre o que estamos fazendo. Agora há pouco, na diretoria, eu pedi à nossa chefia de assessoria que passe a fazer um relatório diário de tudo que a OAB está fazendo. Por exemplo, só hoje nós discutimos na reunião de diretoria mais de 12 medidas que vão desde uma ação perante o Supremo para que se garanta a observância do isolamento e das regras da Organização Mundial de Saúde, até lá na ponta uma discussão no INSS sobre ampliação do comitê que discute os benefícios, uma discussão mais específica de cada setor. Óbvio que nós não podemos fazer tudo, a OAB não cabe substituir o poder público, mas nós temos que ter essa prioridade. Então, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar contigo, com os nossos amigos da Bahia, mais uma vez agradecendo a Bahia, que todo brasileiro no fundo, baiano também. Obrigado, Felipe. Eu acho que se a gente for escrever o diário do que acontece todo dia
no Conselho Federal, nas seccionais e nas subseções, vai dar um grande livro, porque essa experiência que a gente está vivendo nesses dias de coronavírus, a OAB tem trabalhado muito. Eu chego a dizer que tem trabalhado mais do que se tivéssemos num regime de normalidade. Muita coisa tem sido feita e eu queria, já iniciando o nosso debate, a OAB fez aí o Fundo Emergencial de Apoio à Advocacia, a ENA fazendo cursos online gratuitos. Eu queria que você fizesse um apanhado das principais medidas que o Conselho Federal adotou nesse momento. É muito importante que a classe tenha o conhecimento e participe para que possa construir junto conosco essas medidas. São muitas medidas, então eu vou falar do eixo central. Tá? Primeiro, em relação, eu estou vendo aqui, já, apesar da falta dos óculos, no meio disso tudo consegui quebrar. O meu tá aqui, ó. Não, eu consegui quebrar o meu. Você pode imaginar a seriedade disso, o meu de leitura. Então, aprenda com o seu conselheiro federal, Carlos Medawar. Você tem que ter um óculos em cada lugar. É verdade. Não, eu até tenho. Tenho em Brasília, tenho no Rio, só que o meu do Rio quebrou. Então, assim, primeira dos temas que realmente dizem respeito ao nosso cotidiano. Eu já vi alguns aqui perguntando de exame de ordem. Pelo amor de Deus. Está adiado para maio, para o final de maio. Se for necessário, adiaremos novamente, comunicando com antecedência. Nós sabemos que isso é muito importante na vida dos candidatos. Sabemos que há muitos projetos de vida. Agora, esses projetos estão em suspenso nesse momento pela impossibilidade da aplicação do exame. Há muitos anos nós discutimos, ontem modelos de provas online. Vamos ter que discutir isso nos próximos anos para sermos menos impactados por esses grandes certames, esses grandes concursos que realizamos, 3 concursos nacionais anualmente. Agora não é hora, está adiado até 31 de maio e não é hora de discutir novo adiamento. Vamos fazer isso para e passo a discussão do próprio encaminhamento da pandemia. Os candidatos seguem estudando, é o que eu digo aos meus filhos. Né? Eu tenho filhos de 4 idades diferentes e digo do 19 até o de 10. Esse tempo não é de férias, siga estudando, siga se preparando, porque a prova vai chegar. Temos também... É importante nesse tema exame de ordem, porque a Coordenação Nacional ontem fez um esclarecimento que é importante. Vai fazer a suspensão agora e vai fazer uma reprogramação. Os exames vão ser feitos durante o ano, porque muitas pessoas pensando, mas cancelou, vai ter medo. Não é isso. Na verdade, é o momento que está acontecendo, vai haver a suspensão durante a pandemia e a Coordenação Nacional irá, sim, fazer uma reprogramação para os estudantes poderem, os bacharéis, poderem fazer o exame de ordem. Certo. O outro ponto muito importante que eu vejo ainda não chegou ao ouvido da advocacia nós prorrogamos o vencimento das anuidades dos meses de março, abril e maio. É óbvio que há um esforço enorme da Ordem, a Ordem segue funcionando, a Ordem mesmo online segue em home office, a Ordem tem milhares de colaboradores no Brasil inteiro, uma estrutura com mais de 1.000 subseções, 27 seccionais, mas todas as seccionais, conjuntamente com o Conselho Federal, estão fazendo o esforço para que o advogado, nesse momento, não tenha que se preocupar com a anuidade. Então, vamos parar, não, sim, o advogado que pode pagar, e alguns estão pagando, recebi um relatório da última semana, pague porque nesse momento é importante que a economia siga fluindo, que nós possamos pagar os salários dos nossos colaboradores, que nós possamos garantir que as pessoas permaneçam, inclusive, em isolamento. Agora, aquele que não pode pagar, aquele que esse dinheiro nesse momento vai fazer falta, não se preocupe com esse assunto. Está suspenso até o final de maio, a decisão dos presidentes seccionais, e o Conselho Federal apoia dessa decisão, inclusive financeiramente tem buscado ajudar, e nós estamos sendo muito claros. Não se preocupe com esse assunto nesse momento. A ordem não é parte do problema, ela é parte da solução. Terceiro assunto, prazos, o mais dramático, que aí eu vou desdobrar em 2 assuntos. Prazos. Ontem eu disse ao presidente Toffoli, numa live que eu fiz com ele, que teve grande repercussão, saiu à noite no Jornal Nacional, saiu em toda a imprensa ao longo do dia, que nós estamos muito preocupados. Óbvio que nós entendemos
o drama envolvido nesse momento, a necessidade de transição. Houve um investimento grande em processo eletrônico, graças a Deus, da parte da ordem e da parte do Poder Judiciário, mas nós temos que lutar pela volta o mais rápido possível para a normalidade. Normalidade não vai acontecer até que possamos voltar a circular, mas pelo menos para que possamos avançar. O que ficou claro da nossa conversa? Primeiro, que determinados instrumentos vão ter que ser discutidos com o carro em andamento. Pneu vai ser que trocar, pneu furado com o carro andando. Então, vou dizer os processos em plenário virtual. Ora, é óbvio que nós preferimos o modelo de teleconferência, onde o advogado sustenta, acompanha as razões da decisão, né? E isso permite digamos assim, uma ambiência cronológica, ainda que não presencial, que garante todos os primados constitucionais e legais dos julgamentos, inclusive a questão de não haver censura desse julgamento, né? Já havia informação clara do que ali está sendo decidido e as razões dessa decisão. Só que isso está sendo elaborado aos poucos. Alguns tribunais no Brasil já estão usando a teleconferência plena e outros não. E aí eu disse ao ministro, e isso vai ser elaborado em forma de petição, em forma de ofício ao comitê do CNJ, que também nos preocupa um estágio desigual de eficiência nesse momento dos sistemas. Como nós não temos um PJE único nacional com chaves únicas no país inteiro, nós temos alguns lugares com uma produtividade maior, a ponto de começar a ter uma redução do estoque. Então, já há em alguns lugares problemas de sentença para dar sentença. Então, tem que haver a publicação para que os processos sejam impulsionados. Em outros lugares, eu tenho dado o exemplo do Tribunal de Justiça do meu estado, para deixar claro e que é algo que eu conheço do dia a dia. Ontem eu recebi um relatório que me preocupou muito da queda de produtividade. Óbvio que nós devemos ter toda a boa vontade, compreender o drama envolvido, mas, ao mesmo tempo, criar uma Câmara de Produtividade no CNJ que possa ajudar esses tribunais a resolver esses gargalos, inclusive fazendo o que nós já fazemos na Ordem dos Advogados, que é usando os exemplos onde funcionaram. Olha, funcionou em tal lugar. O TRE de São Paulo está fazendo todos os seus julgamentos por teleconferência, ou parte deles. Eu li uma notícia ontem. Vamos usar esses exemplos produtivos para, dentro do mais rápido possível, garantir o retorno dos prazos. Nós sabemos que uma parcela substancial da advocacia não tem como suportar, já não tem como suportar essas 2 semanas, pouco mais de 2 semanas, e terá muita dificuldade para suportar até o final de abril. E mais dificuldade ainda se esse prazo realmente não retornar o mais rápido possível, e aí não tem jeito, né? Vai ter que ser olhando caso a caso no detalhe, não é uma discussão macro, é uma discussão de detalhes técnicos, inclusive. Quero falar também, Fabrício, me perdoe, um pouquinho mais extenso, que nós estamos muito preocupados, sim, com a situação da advocacia na ponta, principalmente dos que precisam mais. O Conselho Federal, através do FIDA, transferiu recursos para as caixas. Nós sabemos que esses recursos são insuficientes, que não há recursos no sistema OAB suficientes para atender a todos os advogados. Estamos atrás de sermos fiadores, avalistas, de uma linha de crédito para os escritórios e para os advogados individuais. Hoje recebemos uma primeira proposta. A nosso ver, a taxa de juros ainda está muito alta, porque tem que ser uma linha que efetivamente permita um pagamento a longo prazo com taxa baixa, e aí nós estamos dispostos, sim, a sermos avalistas. O patrimônio não é nosso, o patrimônio é da advocacia e tem que estar à disposição dela nesse momento, inclusive o patrimônio imobiliário que a Ordem juntou ou construiu, melhor dizendo, ao longo de 90 anos. Também temos a preocupação com a formação de um fundo. Já fizemos uma pequena captação, vamos lançar uma campanha pública. Esse fundo, eu já posso antecipar, será para alimentação. Então, nós vamos ter um kit básico de alimentação, realmente para o colega nosso que precisa mais e que em poucos dias terá dificuldade. Ah, presidente, o senhor está dizendo que vai ter advogado passando fome? Estou dizendo que isso é uma possibilidade real. Não adianta tapar o sol com a peneira. Nós temos uma advocacia heterogênea. Você que é presidente de uma grande seccional sabe que tem desde o advogado de sucesso, a maioria
que é aquela que luta, que moreja no dia a dia para sobreviver de cada alvará, e aí nós vamos sim ter essa preocupação com a alimentação dos colegas, sabendo que nosso esforço, por maior que seja, será sempre insuficiente para resolver todos esses dramas. Por fim, eu quero falar dos alvarás mandados de pagamento. Primeiro, para dizer que é inaceitável a conduta da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil até agora. Porque nós buscamos diálogo, nós mantivemos toda intenção colaborativa, nós já estamos elaborando peças judiciais, todos os dias, em cada ponto do Brasil, você resolve num lado, é um enxugar gelo, e começa a dar problema no outro. Então, assim, é inaceitável que dois bancos públicos, que têm função pública, não tenham compreendido ainda que neste momento é importante garantir a liquidez das partes, não é do advogado, garantir a liquidez do jurisdicionado. Nós temos é que criar mecanismos. Quando um prefeito diz que não vai pagar precatório, ele deveria estar discutindo era criar um fundo imediatamente com esse precatório, como nós estamos propondo ao Conselho Federal, um fundo com os depósitos judiciais, um fundo único que pague esses precatórios antecipadamente. O povo brasileiro precisa de dinheiro nas suas contas para poder sobreviver a essa crise. E é inadmissível que dois bancos públicos, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, através de burocracia rasteira, na ponta, passem a ser empecilho, passem a ser motivo de emparedamento do pagamento que nós estamos lutando cotidianamente junto às autoridades do judiciário. Você está lutando no seu estado e cada presidente também para que sejam liberados. Me perdoe o desabafo, mas é cansativo, e você sabe que a nossa posição é colaborativa, mas é cansativo viver isso todos os dias, como se existisse no Brasil uma burocracia que paira acima dos problemas do povo brasileiro. A live, presidente, é para lhe ouvir mesmo, pode seguir. Eu queria fazer alguns comentários sobre esses pontos. Aqui na Bahia saiu hoje um decreto do Tribunal de Justiça tratando dos julgamentos virtuais dos órgãos colegiados. E em diálogo com a ordem, o que é que o tribunal assegurou? O julgamento será virtual, mas o advogado fazendo o requerimento, não de sustentação apenas, mas o requerimento de que quer o julgamento presencial, o tribunal tira de pauta a pedido do advogado. Eu acho que isso é muito importante, porque garante um exercício pleno da advocacia. O exercício pleno não é apenas na sustentação. Você, às vezes, quer fazer um memorial, apresentar um memorial, enfim, é preciso que faça isso. Eu acredito que o julgamento colegiado desta forma, de forma virtual, garantindo a sustentação e garantindo ainda que aquele advogado que, por qualquer motivo, não tenha condição de fazer um julgamento, uma participação em defesa do seu cliente da melhor forma possível, ele pede o adiamento. Com relação aos alvarás, presidente, aqui aconteceu o seguinte: a Caixa, desde o primeiro momento, tanto a Caixa como o Banco do Brasil, nós tivemos problema, mas a Caixa teve uma postura no primeiro momento diferente. A Caixa sentou, negociou e logo na largada melhorou o atendimento da Caixa e a advocacia tem conseguido receber aqui os alvarás da Caixa Econômica Federal, principalmente desde ontem. O Banco do Brasil, ontem eu fiz uma live aqui muito boa com o desembargador José Aras, a OAB da Bahia já judicializou contra o Banco do Brasil. É uma informação que muitos colegas ainda não sabem, uma questão estratégica, nós não noticiamos, não fizemos notícia, a gente já judicializou. E ontem eu fiz uma manifestação aqui dura, dizendo que a gente não podia aceitar que o Banco do Brasil tivesse aqui no tribunal o monopólio daquela conta, enfim. O certo é que o Banco do Brasil ontem à tarde manteve contato conosco. Eu acredito que hoje a gente consiga resolver de uma vez por todas essa questão dos alvarás para que a advocacia da Bahia possa receber os alvarás tanto da Caixa Econômica como também os alvarás do Banco do Brasil. O interior já tem algumas subseções que já conseguiram essa solução e hoje também na capital e nas demais subseções será, se Deus quiser, resolvido. Com relação a precatórios, eu estou vendo algumas perguntas aí, nós mantivemos também contato aqui com o setor de precatórios. O tribunal vai pagar, já está com o dinheiro em conta, vai pagar 46 milhões durante esse período agora, que vai jogar dinheiro na advocacia, jogar dinheiro na sociedade. Eu acho bastante importante essa questão do pagamento dos precatórios, dos RSPVs,
também. Presidente, falamos aí também, queria falar, a OAB lançou aqui também, junto com diversas entidades, uma campanha de solidariedade. É importante que as campanhas se abracem e a gente está nessa linha. Junta a campanha do Conselho Federal, junta outras campanhas e a gente está participando de uma campanha que é Bahia de Mãos Dadas, ajude da forma que você puder. Eu queria, presidente, dizer outra coisa também. O Brasil é um país continental. É muito difícil você conseguir ter uma unidade de pensamento de sul ao norte. É um país que tem muitas diferenças, inclusive sociais. Essa questão do prazo, por exemplo, é uma questão que envolve um debate imenso. Eu acho que o mérito está no equilíbrio. Eu acho que a gente tem que tentar, na medida do possível, defender a maior parte das pessoas. Se, eventualmente, a posição do Conselho Federal for no sentido de conseguir que o prazo volte, a gente precisa também, de alguma forma, conseguir, da mesma forma que nos juizados especiais e agora nos julgamentos coletivos aqui, quebrar um pouco o prejuízo daqueles que, eventualmente, não possam trabalhar nesse período. É um obstáculo judicial. Garantir que o CNJ pedir ao CNJ que, havendo a volta do prazo, aqueles colegas que tiverem um obstáculo judicial, problemas de diversas naturezas, eles possam ter o prazo devolvido. Eu acho que é possível juntar as duas ideias e digamos assim, atender aqueles advogados que efetivamente precisam trabalhar, precisam do preenchimento do prazo, fazer o prazo para que o processo ande. A gente tem trabalhado para o processo andar e, ao mesmo tempo, defender aquele advogado, muitas vezes o mais necessitado, aquele que precisa trabalhar na sala da OAB, aquele que tem um parente, muitas vezes, morando distante dele, ele precisa cuidar. Eu acho que a gente pode construir uma solução harmônica. Eu acho que pessoas inteligentes, e Vossa Excelência é uma pessoa bastante inteligente, é o grande líder da advocacia e pode construir, dentro da advocacia, uma proposta para levar ao CNJ nessa linha. Eu queria, presidente, ir adiante e falar de um tema chamado tecnologia. Nós estamos aqui numa modalidade nova. Eu nunca participei de uma reunião da Ordem, por exemplo, pelas redes sociais, enfim. E está havendo uma transformação digital. Os cartórios e os gabinetes atendendo por e-mail, atendendo por WhatsApp, atendendo por diversas ferramentas de aplicativo. A própria instituição, aqui a OAB Bahia, todos os setores estão funcionando, mas o atendimento todo por meios digitais. O Conselho Federal, a mesma coisa. Eu queria que o senhor, você no caso, falasse um pouco sobre isso, sobre essa transformação que a tecnologia vai fazer na vida das pessoas e também na vida da nossa instituição. Primeiro, não tem volta, né? É um novo momento. Eu tenho dito sempre aquela noção de crise, o velho morreu, o novo está por nascer. Acho que é o grande sentimento que todos nós temos de angústia. O mundo vai se transformar. Eu conversava hoje de manhã com um cliente meu e concordo com ele. Acho que o que sairá disso tudo, tomara que seja, nos obrigará a repensar uma série de condutas da humanidade em relação ao mundo, ao meio ambiente, em relação aos mais pobres, em relação à grande desigualdade econômica que existe no mundo e no Brasil, especificamente, vai nos obrigar a repensar o mundo. E a tecnologia é parte indissociável deles. Primeiro, a humanidade descobriu que não está ligada apenas pela tela, ela está ligada pelas distâncias, por conta da rede de aviação que existe no mundo. Uma doença que começou no dia 31 de dezembro, foi anunciada lá no interior da China, hoje, no final de março, já paralisou o Brasil. Nosso destino é absolutamente um só, o que muitos já haviam compreendido, muitos compreenderam agora. E que a tecnologia seja, primeiro não adianta nos colocarmos contra ela, mas não é verdade que todo movimento disruptivo só traga coisas boas. É óbvio que nessa discussão nós vamos ter que fazer uma aplicação que os leis e, digamos assim, aqueles nortes, né? Aquela bússola nossa de encaminhamento. Então, assim, eu não posso aceitar o processo virtual. Eu posso dizer que até é possível num período de adaptação, mas onde haja gravação da sustentação do advogado, num processo que envolva liberdade, por exemplo, de réu preso, e o advogado não possa efetivamente, à luz do calor do debate, fazer a sua sustentação. Isso é um retrocesso.
né? A máquina, o meio digital, ele também tende ao frio, ao distante, né? Nada substitui o contato humano, a compreensão do drama do outro. Então, nós não podemos usar esse momento para um judiciário ainda mais distante da cidadania, né? Nós já sofremos no Brasil todo, nos últimos anos, uma visão que é excludente da advocacia. A advocacia, cada vez mais, vai sendo colocada para fora daquele conceito de família forense por uma parte, a meu ver, mal instruída da compreensão verdadeira da missão do Poder Judiciário. Então, enquanto o juiz tem lá a sua vaga cativa dentro do fórum, o advogado não tem, o advogado é cada vez mais submetido à revista na porta do tribunal, que simbolicamente não é feita nos magistrados e no Ministério Público. Então, todo esse movimento que já foi de exclusão, num país que é concentrador de renda, né, onde o serviço público, principalmente da nossa área, é muito bem remunerado, que bom que o seja, né, mas que pelo menos entregue, e é isso a nossa luta, aquilo que verdadeiramente a sociedade espera dele, e nós somos porta-vozes dessa sociedade angustiada. Nesse momento, mais do que nunca. Né? Nesse momento, mais do que nunca. Então, que a tecnologia que venha e virá seja um elemento de eficiência. Eu ainda acho que o processo eletrônico brasileiro é um processo eletrônico. 95% dos processos do Supremo Tribunal hoje, por exemplo, são em meio virtual. Alguns tribunais, esse número está em 100%, mas ele ainda é um processo pensado para a época da costura, quando nós começamos a advogar. Ele ainda é um processo com a mente do processo que vai à conclusão, despacho ao Ministério Público. Ele ainda não é um processo que ganhou a produtividade que poderia ganhar na medida que se virtualizou. Então nós tivemos o ônus, em parte, ainda bem, porque imagino que seria a nossa vida no momento agora, se o processo fosse há 20 anos, não vou falar de muito antes, não. Quando eu comecei a advogar há 30 anos, seria um drama absurdo. Nós não teríamos outra opção do que ficar em casa isolados e sem nenhum tipo de recurso que temos hoje através das plataformas eletrônicas. Mas não é tudo que virá disso que será bom, e nós vamos ter aí, e isso é para se pensar quando acabar a tempestade mesmo, quando ela amainar um pouquinho, nós vamos ter que ter uma agenda de lutas da OAB para as futuras gerações. Isso pertence muito mais às lideranças que continuarão do sistema, e eu sei que essa é uma agenda do futuro, sim. Com certeza, e acho que é uma agenda, inclusive, interna da Ordem. Aqui na OAB da Bahia, talvez seja o maior investimento que a gente faça, Felipe, é o projeto OAB Digital. O prazo nosso era setembro agora, a gente está com toda a OAB sem papel. Infelizmente não deu tempo de fazer isso a tempo de pegar essa crise do coronavírus. Esse é um investimento, enfim, fundamental, porque aproxima muito a classe. O advogado que estiver mais distante vai conseguir estar perto da OAB. Eu acho que a OAB Digital é uma coisa muito interessante. Acho que as ferramentas vão também aproximar as pessoas dentro do sistema. Eu fico vendo, por exemplo, você tem aí no Conselho Federal uma linha muito parecida com a nossa, que quem quer participar, participa. E eu acho que as ferramentas de tecnologia vão permitir que mais pessoas possam participar da Ordem. Infelizmente, nós não temos condições, por exemplo, de fazer uma reunião com 50 pessoas, indo para longe, voltando, enfim. Essa ferramenta vai permitir. Agora mesmo, eu estou vendo, tem vários conselheiros aqui participando, nós não vamos ter condição de fazer uma sessão física em abril. Estou aqui estudando as ferramentas para ver se consigo fazer uma sessão virtual agora. Ou seja, tem coisas positivas que a gente pode tirar disso. Tenho preocupações? Tenho. Tenho preocupação, por exemplo, porque o atendimento pelos magistrados, por exemplo, após essa crise, haverá uma parte positiva de permitir que a tecnologia ajude muitos advogados. Mas ela não pode também ter o outro lado. Qual é o outro lado? É de violar a nossa prerrogativa. O magistrado, muitas vezes, querer deixar de atender porque já recebeu por e-mail, porque já... Enfim, a gente tem que estar atento para sempre buscar o equilíbrio e a defesa dos nossos direitos. Eu queria, presidente, puxar um outro assunto que eu acho assim, fundamental. Nós temos um papel relevante na sociedade, a OAB está 2 vezes inscrita na Constituição Federal e a própria sociedade cobra da gente posições. Eu vi
eu vi duas decisões não, uma decisão e uma outra questão que eu queria tratar aqui. Uma é a decisão do Supremo com relação à não aplicação da lei de responsabilidade fiscal nesse momento. É um momento em que o Brasil passa uma grande crise, que existe 100 milhões de pessoas que precisam realmente de uma ajuda firme do governo, e vem essa decisão. E o outro tema é a questão Então vamos tratar primeiro da lei de responsabilidade fiscal, porque a gente traz uma coisa de cada vez. Queria a sua opinião sobre isso. Veja, Fabrício, primeiro nós todos, claro, nós atuamos na área jurídica, dentro das nossas limitações. Agora é hora de ouvir os médicos, os biólogos, os infectologistas. Eu tenho dito isso todos os dias, eles são os condutores. Nós estamos num avião com problemas graves, né? E nós temos que acreditar na informação daqueles que têm capacidade de levar esse avião para o pouso seguro, né? E aí, nesse momento, quem tem que levar esse avião para o pouso seguro tem que ouvir quem sabe o caminho desse pouso seguro, que são os infectologistas, estudam em profundidade a dificuldade. Nós temos notícias muito preocupantes, né? O nosso ex-presidente Marcelo Lavené foi internado, várias pessoas já do círculo de amizade, principalmente os idosos. Aquilo que vínhamos falando desde o início, né? Um discurso egoísta de, não, só os idosos vão ficar doentes, né? E agora eu vejo gente descobrindo que eu tenho uma mãe de 70 anos que é uma jovem. Minha mãe não é idosa na minha cabeça, ela é mais jovem do que eu. As pessoas descobrindo que seu pai tem 65, 66, que hipertensão é uma doença rotineira na realidade do povo brasileiro. Eu que sou asmático? Asmático. E hipertensão e no povo brasileiro, acima de 40 anos, em homens, é extremamente comum, né? Então, assim, aquilo que nós já vínhamos dizendo há muito tempo, no primeiro momento é a vida, nós temos preocupação com aqueles mais vulneráveis. Eu vi uma pergunta sobre a situação carcerária. Recebi ontem um relatório, já oficiamos, já pedimos. Claro que as autoridades estão tentando impedir que isso chegue ao sistema prisional, mas, por exemplo, a média no mundo de tuberculose é de 30 para cada 100 mil habitantes, né? No sistema carcerário brasileiro, ela é de 2.500 para cada 100 mil. Né? Se isso chegar ao sistema carcerário, será uma devastação de seres humanos que estão lá presos sob a guarda do Estado, não importa se cometeram crimes e que crimes cometeram. Então, assim, a nossa preocupação no primeiro momento é essa. E ela é também a voz da sociedade civil. É óbvio que ela não tem que falar de tudo, é óbvio que ela não tem que se transformar no poder público, na autoridade que foi constituída para resolver esse problema e nos liderar nesse momento, mas ela é canal, sim, de manifestação dessas preocupações. E uma delas foi essa da Lei de Acesso à Informação. Para quem conhece a história do Brasil, não é possível aceitar qualquer tipo de limitação nesse momento ao acesso da informação coletiva. A liberdade de imprensa, por exemplo, nesse momento é dogma. Nós não aceitamos qualquer discussão sobre liberdade de imprensa, porque é o trabalho da imprensa com acertos e erros que possibilita que de casa possamos fazer uma avaliação minimamente embasada sobre o que está acontecendo. Ontem eu fiquei até meia-noite assistindo um biólogo que eu nunca tinha ouvido antes desses acontecimentos falar no Roda Viva e, obviamente, ajudou em muito a minha formação e a minha consciência do que está acontecendo. Isso só é possível com plena liberdade. Bateu recorde de audiência do Roda Viva. Não, foi maravilhoso, né? E é quem tem que falar nesse momento. É quem tem que falar prioritariamente nesse momento, né? Então, assim, cabe então a nós essa salvaguarda das liberdades que são indispensáveis, até porque o governo tem os instrumentos para fazer o trabalho que deveria fazer, articular com os estados, criar comitês de crise, seguir as recomendações que o ministro da Saúde corretamente vem dando desde o início, ou seja, tocar o seu trabalho. Então, a nossa preocupação é essa. Existe também uma preocupação nossa, e aí eu vou ser muito claro, com declarações que são contrárias ao que entende a Organização Mundial da Saúde, ao que entende a economia é muito importante. Claro, nós aqui só estamos falando de economia. Nós estamos falando de alvará, nós estamos falando de sobrevivência, fundo, nós estamos falando numa linha de crédito para os advogados, nós estamos falando que o advogado não deve se preocupar com a anuidade desse período, nós vamos achar soluções. Nós estamos falando de economia, formas que temos, pequenas, mas temos,
de ajudar economicamente, liberar dinheiro para a cidadania, não parar ou antecipar o calendário de pagamento dos precatórios. Agora, em primeiro lugar, a vida. E a nós, vou dar em primeira mão aqui, nós vamos ajuizar hoje uma ação perante o Supremo Tribunal Federal pedindo que as autoridades públicas brasileiras se coordenem e cumpram as deliberações da Organização Mundial da Saúde, que é a autoridade maior da ciência no mundo nesse momento. É onde estão confluindo todos os cientistas. Essa ação ela já está elaborada e nós estamos esperando apenas a conversa com entidades do meio médico que também querem assinar conosco essa ação. São essas salvaguardas. A OAB não tem que trabalhar o caso concreto e detalhista, é o do advogado. Claro. E as questões macro que dizem respeito à sociedade civil. O Brasil, inclusive, faz parte da Organização Mundial da Saúde. Para o colega que está vendo, pode entrar no site do Conselho Federal. Tem um artigo muito importante de um jurista, doutor Valério, que trata sobre esta questão das normas da Organização Mundial de Saúde. Eu tinha colocado, presidente, na verdade, sobre o tema da Lei de Responsabilidade Fiscal. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ministro Alexandre de Moraes. Do ministro Alexandre de Moraes, porque eu também concordo que a gente tem que ouvir os médicos, mas os juristas, não só os advogados, o Ministério Público, os magistrados, eles podem dar sua contribuição nessa área. E eu achei fundamental essa decisão. Foi boa. Porque no momento em que mais de 100 milhões de pessoas, empresas também, cidadãos e empresas, estão vivendo esse momento, é preciso que o Brasil pare um pouco de olhar o limite dos gastos fiscais e olhe agora o bolso das pessoas, a sobrevivência das pessoas, a sobrevivência da empresa. E, portanto, eu achei muito importante, por isso que eu puxei esse tema da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fabrício, não está em discussão. Eu quero até dizer que fiquei feliz que vi várias falas e manifestações dizendo que melhorou a relação, a situação no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. Tá? Não existe discussão mais entre os economistas do mundo. Nesse momento, vai ser necessário, sim, alguma carga maior de atuação do Estado. Por exemplo, no nosso caso, é o governo federal que roda dinheiro mesmo, que tem capacidade de circular esse dinheiro na sociedade, o que não significa que as partes, que o mundo privado também não tem a sua dose de obrigações. Né? Empresas que estão fazendo grandes doações, como fez a Vale hoje, né? Está doando 5 mil testes. O Brasil tem um número 40, eu não vou falar de Inglaterra, Alemanha, nada disso. O Brasil tem 40 vezes menos exames do que o Uruguai. 4 vezes menos que a Argentina. Vamos falar dos nossos vizinhos. Então, é óbvio que há subnotificação. Nós já estamos sabendo de pessoas que estão morrendo, ou pessoas do nosso convívio, ou do convívio de pessoas que conhecemos, que estão internadas sem o diagnóstico do Covid-19. Nós estamos tendo enterros de famílias que não podem abrir o caixão e não podem chegar perto do ente querido sem saber se verdadeiramente ele morreu dessa doença. Ou seja, depois podem saber que era negativo e não puderam se despedir do seu ente querido. Então, assim, essa hora de cobrar das autoridades públicas o foco na saúde. E aí não é hora de discutir a lei de responsabilidade fiscal, tudo isso vai ter seu momento. Não é hora de discutir os detalhes de uma economia que já morreu, um debate público que já morreu. Outro debate virá, inclusive, de que país nós teremos quando tudo isso passar. Eu acho que a hora é da união de todos. Eu estou feliz aqui na Bahia, presidente. Aqui nós temos, por exemplo, um governador que é de um polo, um prefeito da capital que é de outro polo, e a gente aqui está vendo os dois trabalharem juntos, de mãos dadas. Tanto o governador como o prefeito estão de parabéns, porque é preciso ter esse entendimento agora. Tem que jogar a política para trás. Ninguém tem que parar de fazer a política, a gente cuidar da saúde das pessoas, cuidar da vida das pessoas. Essa é a posição nossa da ordem. A gente, eu acho que nas 27 seccionais estamos adotando uma defesa do Fica em Casa, tá certo? Eu queria registrar aqui o parabéns, eu não sei se você viu, a subseção de Jacobina. Teve um município aqui, que foi o município de Jacobina, já voltou atrás, quis abrir o comércio em determinado momento, a subseção fez um trabalho belíssimo junto com a sociedade, o município já voltou atrás. Queria mandar um abraço ao presidente Joel, que fez um trabalho maravilhoso.
Presidente, a gente já está chegando para uma parte final e eu queria falar de um outro tema, que é um tema permanente hoje no seio da advocacia e até mesmo num momento como esse está acontecendo. Inclusive, quero avisar aqui, amanhã eu vou fazer uma live com o presidente Luiz Viana e na quinta eu farei uma live sobre este tema com o nosso Ari Raguiante, que é o tema da fiscalização. Presidente, o Ari já esteve aqui, já fez uma audiência pública muito, muito proveitosa, mas eu queria que você falasse um pouco para a advocacia, porque mesmo no momento de pandemia, a gente vê alguns colegas fazendo uma publicidade, enfim, a OAB tem feito um trabalho de fiscalização muito forte, e na Bahia eu quero mandar um abraço ao presidente da Comissão de Fiscalização, conselheiro José Henrique, e muitas vezes é um trabalho silencioso, é um trabalho até porque a norma assim exige que seja, é um trabalho que tem o seu sigilo. E eu queria que você comentasse um pouco a atuação da Ordem, do Conselho Federal neste tema, que é o tema fiscalização. Primeiro, a nossa diretoria, o Ari, que tem capitaneado isso como corregedor, ela tem duas preocupações maiores da corregedoria, né? Estamos criando uma estrutura nacional de corregedoria, nós temos que fazer o nosso dever de casa, combatendo também as startups. Falamos aqui de tecnologia. Nós temos as startups hoje que são máquinas de captação, né? Startups sediadas fora do país, que fazem toda série de infração ética, mas não tem um advogado à frente e não tem como ser punida. Nós estamos discutindo um novo paradigma legislativo em relação a isso, da nossa atuação. Estamos judicializando esse combate. Internamente nós achamos que falo isso aos jovens, nosso código de ética, ele ainda não reflete essa mudança do mundo. Nós temos um modelo de advocacia que, a meu ver, não deve ser mexido, e aí vocês vão dizer que é porque eu sou um cara mais conservador na forma de ver a vida, mas eu acho que a advocacia brasileira ela não mercantilista, nos seus princípios, é munus público, sim, e por isso ela tem esse conjunto de instrumentos legais que permitem a defesa da advocacia, o prestígio da advocacia, tanto que a pesquisa realizada pela Associação de Magistrados Brasileiros em dezembro mostrou que a OAB tem 66% de prestígio na nossa sociedade, igualando-se às Forças Armadas e à Polícia Federal como as 3 entidades mais prestigiadas e mais credibilizadas da sociedade. Então não está tudo errado. É óbvio que muita coisa boa foi feita ao longo desses 90 anos. Nós vamos terminar agora, em 18 de novembro, nós vamos comemorar, melhor dizendo, os nossos 90 anos, mas nós temos que nos modernizar. Então nós temos que permitir a uma parcela da advocacia, sim, usar as redes sociais como uma forma de comunicação, com regras que sejam observadas por todos. Estão falando disso no meio de uma crise? Não. Estamos usando a crise para refletir sobre que modelo será esse quando sairemos de lá. Então o Ari vai fazer lives, vai conversar com as pessoas, vai ouvir os exemplos concretos que estão acontecendo nos estados, para que a gente, deste momento, já que um novo mundo vai nascer, esse mundo cada vez mais tecnológico, já que é verdade que as pessoas circulam menos pela rua, circularão menos pelo centro da cidade, como era no nosso tempo de estagiário, nós temos que ter uma organização, um arcabouço legal que nos permita não ser também um entrave à chegada dos novos advogados, à comunicação dos novos advogados, à comunicação daqueles que buscam se estabelecer na advocacia. Então é essa discussão, não é uma discussão punitivista, é uma discussão de enfrentamento a essas máquinas de fraude, a essas startups que são, sim, estão fraudando litígios no Brasil, estão provocando litígios, compram o crédito antecipadamente, pagam às vezes R$500 a parte, perder uma mala. Vou dar o exemplo que eu vi concretamente, nós já fomos ao judiciário. Pagam R$500 e depois ganham numa audiência de conciliação 11.500, né? E obviamente sem o concurso e sem a remuneração do advogado, sem a participação efetiva do advogado diretamente com o cliente, sem o instrumento de mandato verdadeiramente constituído na forma do nosso estatuto. Presidente, nosso tempo já está perto de acabar. Antes das considerações finais, eu queria abordar mais um tema que eu já tratei até com você e, enfim, eu queria tratar aqui e ver se a gente pode ter algum tipo de encaminhamento. Um tema que é para a gente tratar no futuro, não agora.
a Justiça do Trabalho. Você é um advogado trabalhista, fez toda a sua carreira, uma belíssima carreira no âmbito da Justiça do Trabalho. A gente sabe que a Justiça do Trabalho já de algum tempo vem tendo algumas dificuldades. Pelo menos aqui na primeira região, na Justiça Federal, a gente tem um primeiro grau que vem piorando bastante. Ou seja, a gente tinha 2 justiças de excelência e hoje 2 justiças que estão com problema. Eu penso, já conversei isso com você, e que a gente pode construir um caminho. Acho que o Brasil está aberto a esse tipo de solução, da gente mudar a Constituição, propor uma alteração na competência para que as questões previdenciárias venham para a Justiça do Trabalho. Porque se as questões previdenciárias vierem para a Justiça do Trabalho, nós vamos garantir a sobrevivência de uma justiça que é importantíssima para a advocacia e para o cidadão. É uma justiça que, enfim, ajudou na transformação desse Brasil e, ao mesmo tempo, nós vamos estar melhorando a situação da Justiça Federal, que é uma justiça que já foi de excelência e hoje está com uma massa de processos absurda. Eu queria colocar essa posição para que o Conselho Federal possa fazer esse debate. É uma posição que eu acho que a gente pode levar adiante e será bom para todo mundo. Será bom para a Justiça do Trabalho, será bom para a Justiça Federal, será bom para o cidadão e será bom para a advocacia. Eu concordo com o teu encaminhamento. Acho que, inclusive, a Justiça do Trabalho tem um histórico de atendimento ao hipossuficiente, ao trabalhador. Ela tem uma dinâmica de melhor comunicação com esse que precisa mais. É da história da Justiça do Trabalho. Nós estamos vendo agora todo o mal que foi causado por uma reforma trabalhista assodada. Eu sou advogado de empresas e de empregados. E sempre disse que não se mexe em 80 anos de história, de discussão de forma leviana. Né? Se criou uma reforma trabalhista antiprocessual, e nós estamos vendo a enorme necessidade da Justiça do Trabalho nesse momento. Também estamos vendo a incompreensão da importância da força dos trabalhadores na negociação de soluções jurídicas que tragam estabilidade aos próprios empregadores. Então, é o empregador que está, através das suas federações, preocupadíssimo porque não tem mais com quem negociar, preocupadíssimo porque não sabe aonde buscar segurança jurídica, tudo que é assodado, que não leva em consideração o tempo não é generoso, o tempo é inclemente com tudo que é feito sem levá-lo em consideração. Né? Não tem jeito. Fizeram uma reforma sem tempo, uma reforma sem reflexão, e é uma reforma hoje que nos traz grandes problemas. Mas nós estamos vendo também o quanto é necessária a Justiça do Trabalho nesse momento, que sofreu muito nos últimos anos, porque todas as grandes questões da nossa sociedade devem ser, nesse momento, discutidas sob a ótica histórica da Justiça do Trabalho, que existe, sim, um setor que precisa mais, existe, sim, o hipossuficiente, né? E que se eu tenho e defendo que tenho, que liberar 1,2 trilhão para que chegue rapidamente à mão dos bancos, para impedir uma crise de liquidez no sistema financeiro que seria dramática para o povo brasileiro, eu também tenho que, no mesmo tempo que ter um INSS funcionando, capaz de fazer chegar o benefício na ponta para o trabalhador, um Bolsa Família ativo que possa criar verdadeiramente um manto protetivo para aquele que precisa mais lá na pequena cidade do interior pobre do nosso país. Então, nós temos que ter os mesmos instrumentos dinâmicos que protegem o andar de cima, como costumamos falar, com os instrumentos dinâmicos que devem proteger a maioria da população. E o fortalecimento da Justiça do Trabalho nada mais é do que isso. Que esse momento de crise profunda, onde nós descobrimos, e todos os dias nos nossos olhares, a nossa fragilidade, e que nenhum de nós está salvo das intempéries da vida, nos devolva esse olhar mais generoso, esse olhar mais solidário para o nosso irmão que precisa mais. Presidente, eu quero lhe agradecer. Foi um momento importante para a gente ouvir as suas palavras. Quero dizer que a OAB da Bahia está junto, sob a sua liderança, sob a liderança da sua diretoria, toda a sua diretoria. Você tem uma grande diretoria, 4 grandes diretores, Luiz Viana, Beto Simonetti, Noronha, Ari. Eu quero dizer que a OAB da Bahia está junto com vocês, junto para que a gente possa defender a advocacia nesse momento difícil, junto para que a gente possa dar o melhor que a OAB tem para a sociedade. Conte conosco para contribuir no que for necessário, para construir o que for necessário
eu acho que a gente pode muito, mesmo num momento difícil como esse, apresentar soluções que sejam boas para a advocacia, para a OAB e para o Brasil. Muito obrigado. Eu te agradeço, Fabrício. Vamos seguir assim, serenos, tranquilos, em casa, fiquem em casa, fiquem em casa. Nós sabemos da luta que nós sabemos do sofrimento, da angústia, as pessoas estão com suas famílias preocupadas, mas nós temos que nos apoiar, ficar em casa, com serenidade, manter o nosso equilíbrio mental, cada dia, com o seu cotidiano, com a sua agonia, vencendo um dia de cada vez. É assim que eu vejo a situação, com muita unidade. Nenhum de nós é dono da verdade, nenhum de nós, todos nós. Se é uma coisa que esse momento ensinou, é o tamanho da nossa impotência, né? O tamanho da nossa insignificância. Então, unidos, com muita serenidade, nós vamos superar tudo isso. Parabéns ao OAB da Bahia, parabéns pelo teu trabalho. Para descontrair, só mais uma pergunta, pode ser? Pode, claro. Vai sair no Jornal Nacional hoje, não? Para. Assim, entre todas as coisas que a gente está tendo que aprender, eu estou virando jornalista e você também. A gente está tendo que perguntar. Ontem eu me peguei estudando. Está na história da advocacia brasileira. Para quem não leu e está em casa e tem acesso aí aos meios digitais, leia o Salão dos Passos Perdidos, onde Evandro Lise Silva fala, né? Rui Barbosa fala muito disso, que o jornalismo e a advocacia eram suas paixões, né? Mas o Evandro fala da história dos grandes advogados brasileiros que se formaram também no jornalismo. E nós, advogados, estamos aí exercendo nesses últimos dias um papel jornalístico também. Mas é importante, você quer a imprensa, toda a imprensa quer ouvir, porque a OAB é a OAB, tem a força que tem. E a nossa função é essa, é levar esse projeto adiante cada vez maior. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado.